Boa tarde a todos. É com muito orgulho que o Instituto dos Magistrados do Brasil recebe nessa tarde o Dr. Marcos Onodeira. O Dr. Marcos, nosso convidado, ele é juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, junto ao gabinete do ministro Nunes Marques. É também doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco, e, o mais importante, foi coordenador do Programa de Treinamento e Pesquisa Judicial na Fordham Law, em Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 2013, ocasião em que eu o conheci pessoalmente, que ele foi o nosso coordenador de um curso ministrado lá nos Estados Unidos e que tivemos oportunidade, inclusive, de visitar a Suprema Corte estadunidense na cidade de Washington, não é? Então, doutor Marco, o senhor é um homem muito importante, tanto pelo cargo que ocupa, como também pela pessoa, não é? Que, como coordenador de um curso para vários magistrados, o senhor conseguiu uma marca ímpar de uma unanimidade. Então, fica aqui o meu elogio ao profissional e à pessoa também. O nosso tema de hoje é o gerenciamento de casos e precedentes do sistema legal brasileiro. Eu acredito que esse tema seja muito ligado à questão da celeridade processual e à efetividade da jurisdição. Então, nesse contexto, eu passo a palavra ao nosso convidado. Boa tarde, desembargador Jean. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço esse convite do Instituto dos Magistrados do Brasil, na pessoa do desembargador Peterson Barroso Simão, pessoa de quem eu saúdo todos os demais, magistrados, eventualmente promotores, defensores públicos e alunos, futuras pessoas jurídicas, se me perdoem quebrar o protocolo. Bom, como o Jean comentou, entre as minhas poucas qualidades, uma delas é ser amigo do Jean Albert. E eu fui coordenador, mais por uma circunstância, do que propriamente por competência, na medida em que vários dos nossos colegas e hoje amigos tinham bastante competência e tinham muito mérito. Inclusive, eu acho que começo a falar até um pouquinho desse curso da Fordham, porque ele foi o começo de alguma coisa que posteriormente eu fui estudar em Washington no meu doutorado, eu fiz doutorado na USP e uma parte eu fui lá para Washington também. Por que que eu estou falando isso? Veja, voltamos lá para 2013. Me liga o ministro Sidney Bennett, hoje aposentado, e fala: Marcos, você pode me ajudar, por favor? Eu tenho uma conhecida, que é a Tony Fine. Você pode se encontrar com ela? A Tony Fine era diretora à época, de cursos internacionais da Fordham. Eu falei: claro, ministro, eu posso sim. Fui para lá, para Brasília, e com o ministro Benetti, com a ideia do ministro Benetti, com as ideias da Tony Fine, a gente montou um curso pensando no seguinte: quais habilidades um juiz, um operador de direito, ele precisaria ter ou precisaria agregar naquele seu arcabouço de qualidades para se tornar mais eficiente, né? Então, todas as matérias, as matérias que a gente pensou, que o Jean participou e teve um desempenho excepcional nisso, eh, foram pensadas nessa conversa, nesse diálogo entre o que pode ser aproveitado do direito norte-americano e o que pode ser trazer quais ferramentas no direito norte-americano podem ser trazidas para o direito brasileiro e agregar mais eficiência, sobretudo, mais justiça. Voltando, isso foi em 2013. A gente conseguiu fazer um curso, formamos, sobretudo, alianças de amizade que duram até hoje. Assim, eu, aliás,
no grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp, o pessoal se encontra, são muito amigos. Eu sou o mais omisso, assim, e faço meia-culpa aqui, mas não é intencional, né? Assim, eu não participo tanto, mas sempre observo essa amizade, essa troca de ideias, essa troca de habilidades. Bom, esse é o começo do que posteriormente eu fui estudar, que é o gerenciamento de casos. Nos Estados Unidos, isso é chamado de case management, ou gerenciamento de casos. Aí a gente vem para o Brasil e aqui o pessoal menciona gestão de casos, gestão de processo, gerenciamento do processo, que é a expressão que eu adotei. Eu fiz o meu doutorado na USP sob orientação do professor Kazuo Watanabe, que é uma mente das mais brilhantes da USP, da São Francisco. Isso quem fala não sou eu, é o professor Cândido Dinamarco, é o Marcato. Eles são também, eles, grandes mentes do processo civil, e eles fazem essa referência ao Kazuo. Muito bem, eu estou fazendo essa referência ao Cazu, que é uma pessoa que eu tenho como um grande mentor, um grande ícone, um amigo. E aí ele me fala, Marcos, vamos estudar gerenciamento. Ele tem uma preocupação muito grande com acesso à justiça. E aí eu faço um parênteses. Muitas dessas questões que a gente estuda no gerenciamento de casos, elas estão intrinsecamente relacionadas ao acesso à justiça. Nas palavras do Kazuo Watanabe, o acesso à justiça ele se traduz numa expressão chamada acesso à ordem jurídica justa. Esse, inclusive, é o nome de um livro dele, que eu acho excepcional, recomendo aos senhores adquirirem ou pelo menos lerem, em que ele congrega décadas de pensamentos sobre a justiça. Então, ele fala não só sobre o gerenciamento, mas ele vai falar sobre métodos adequados de solução de conflitos, né? Então, entre eles, conciliação, mediação, negociação. Ele vai falar sobre a cultura da paz versus a cultura da sentença. O nosso desembargador Jean sem sombra de dúvidas, um grande defensor dessa cultura da paz. Ao longo da carreira dele como magistrado, ele certamente defendeu que o acordo, muitas vezes uma conciliação, principalmente trabalhando em varas de família, gera uma resposta muito, mas muito mais satisfatória do que uma sentença adjudicada, que é o que nós juízes, em geral, fazemos. Muito bem. Aí vocês vão me perguntar, ok, mas até agora você não entrou no que vem a ser gerenciamento de casos. Eu estou construindo um mosaico, e aí com essas peças a gente vai montar o que vem a ser o gerenciamento. O gerenciamento, portanto, pode ser traduzido em muitas expressões. Para mim, eu penso que consiste na conduta do juiz e das partes também, para que gerem dentro do processo um ambiente que produza maior celeridade, sem um respeito a todas as garantias constitucionais, ou seja, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, e ao final a gente consiga ter uma resposta mais justa. Justa naquele J maiúsculo de justiça mesmo. Aquela justiça que a pessoa que não fez direito, ela vai sentir. Ela fala assim, olha, ela vai virar para você, juiz, ela vai virar para você, advogado, e vai falar assim, doutor, eu estou feliz com essa solução. Quando a gente atinge esse ponto, a gente pode ter certeza que a gente usou pelo menos umas duas ou três técnicas daquilo que eu entendo como gerenciamento de casos. Então, veja, nos Estados Unidos, isso é estudado desde a década de 60. A gente aqui ainda tem muito a caminhar nesse sentido. Eu escrevi sobre o tema no meu doutorado. O Kazu e o Marcato entenderam que esse tema era
bastante relevante, e a partir daí eles criaram uma disciplina de pós-graduação na USP, na São Francisco, que foi onde eu estudei, ah, para pós-graduação. E lá nós estudamos, tivemos oportunidade inclusive, trazer diversas personalidades, autoridades. O falecido ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi algumas vezes ministrar palestras magníficas sobre isso. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva também pôde participar, o ministro Benetti também, entre tantas outras autoridades. E aí, o que nós discutimos? A gente debatia como que a gente consegue aprimorar o sistema de administração de justiça. A gente, como juiz, eu, Jean, desembargador Peterson e demais colegas que estão nos assistindo, a gente diariamente pensa nas angústias da parte, quer dizer, poxa, esse processo está demorando tanto para ser julgado, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida? Por vezes, o Jean agora, como desembargador, ele vai se perguntar, poxa, mas aqui no tribunal, como relator, será que eu posso exercer o gerenciamento? E a resposta é positiva, sem dúvida. Então, eventualmente, num caso de direito de família, por exemplo, ele vê que um laudo psicossocial foi feito há 5, 6 anos atrás. Aí ele se pergunta, fala, mas será que essa situação é idêntica? Será que ela não se modificou? Será que eu, como relator, não posso determinar a realização de um estudo novo, estudo psicossocial, para aferir se a criança, no caso de uma guarda, por exemplo, se a criança está melhor atendida, as necessidades dessa criança estão melhor atendidas com o pai ou com a mãe? Eu entendo plenamente possível. Veja, as ferramentas existem, estão lá. O CPC dá diversas ferramentas para que a gente consiga fazer isso, né? Então, o artigo 6º, né, ele fala: todos os sujeitos do processo têm que cooperar entre si para obter em tempo razoável uma decisão de mérito justo e efetiva. O artigo 8º também fala isso. Temos aí resoluções do CNJ. Eu não vou ficar falando para vocês aqui para não cansar vocês, nem esse objetivo da nossa exposição, que é muito sucinta. Mas a gente tem a resolução 350 do CNJ, que foi atualizada pela resolução 421. Isso a gente está falando de 2021, né? Essas resoluções, elas falam em medidas de gestão judiciária. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, é só isso? Quer dizer, são só esses artigos que estão lá no CPC, são só esses artigos que estão na resolução do CNJ? Eu entendo que não. Veja, a gente tem que pensar o processo de uma forma bastante abrangente e bastante profunda, né? O direito ele está em constante mutação, né? E o processo também não vai ser diferente, né? Eu não sei se, eu imagino que muita gente no Rio, o jiu-jitsu no Rio é muito forte, né? Eu sou da turma do karatê. O karatê, quando foi criado, pelo menos o meu estilo, Shotokan, quando ele foi criado pelo mestre, o Gishin Funakoshi, ele imaginou que o karatê ele continuaria em constante mudança. E eu penso que, mutatis mutandis, o direito também, porque é uma obra humana, e como toda obra humana, ela está sujeita a modificações. Aí você vai me falar, poxa, você não está um pouco poético demais, você não está metafórico? Posso estar, mas isso não tira, por exemplo, alguns fatos que aconteceram, inclusive nos Estados Unidos. Eu estou pensando aqui e lá, para falar para vocês que os problemas acontecem nos Estados Unidos, acontecem na Europa, acontecem na Alemanha, Itália, Portugal, Japão, e acontece no Brasil também. E se os problemas tendem a ser razoavelmente semelhantes, a pergunta que a gente se faz, ora, se os problemas são razoavelmente semelhantes, será que a gente não consegue ver o que está acontecendo lá no vizinho, né? Lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, ver o que tem de melhor lá e a gente estuda e traz para cá? Pois bem,
Para vocês terem uma ideia, quando eu estava em Washington, eu encontrei um juiz norte-americano chamado Paul Green, e ele foi o responsável ele e outros colegas foram os responsáveis por uma modificação no CPC dos Estados Unidos, né? Por assim dizer, as Federal Rules of Civil Procedure, né? Por favor, me entendam. Eu sei que lá nos Estados Unidos os estados têm códigos de processo civil próprios, né? Mas de forma geral, de forma muito abrangente, a gente pode colocar que as Federal Rules of Civil Procedure, elas influenciam, inclusive, esses códigos estaduais. E lá o Paul Green, junto com seus colegas, atualizaram a regra 16, a Rule 16. E essa Rule 16 das Federal Rules of Civil Procedure, elas falam de diversas medidas que o juiz pode fazer. Aí você vai me falar, poxa, me dá um exemplo. Te dou um exemplo. O juiz, na condução do seu processo, ele pode determinar, por exemplo, que seja feita uma sessão de conciliação ou uma sessão de mediação. Muitas vezes ele não só pode, como deve, né? Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, porcentagens, números de casos cíveis na esfera federal, menos de 5% dos casos vão a julgamento, ou seja, de 100 casos que são ajuizados, só 5 são julgados, porque muitos terminam antes em acordo. Estou falando que 95% termina em acordo, não, mas uma boa porcentagem termina sim em acordo, tá? No Brasil, conforme dados CNJ, a porcentagem varia para pouco mais de 10% que termina em acordo. Ou seja, se você colocar numa tabela, é quase o inverso, né? E aí você vai me perguntar, mas por que que a gente não consegue? Eu entendo que um dos grandes motivos é a nossa cultura, né? A gente tem esse hábito de litigar. Muitas vezes, e aí eu já vou emendar com precedentes de jurisprudência, a gente não tem uma uniformidade na jurisprudência que permita que a gente tenha uma coisa muito, muito importante chamada previsibilidade judiciária. Ou seja, nos Estados Unidos a gente tem essa cultura de precedentes. E aí eu faço um parêntese e falo para você: precedente não é jurisprudência, jurisprudência não é precedente. O precedente ele é estático, a jurisprudência ela é dinâmica. O precedente consiste nesse caso julgado por um tribunal, como, por exemplo, do desembargador Jean, ou do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal. E esse caso, ele poderá ser aplicado a outro futuro caso com premissas fáticas relevantes para julgamento, premissas fáticas relevantes para julgamento, essencialmente análogas. Ou seja, você tem que ter uma semelhança entre aqueles fatos relevantes do precedente um, vamos chamar assim, para aquele outro caso 2. Essa aplicação da ratio, da razão de decidir, é a força do precedente. E aí você vai me dizer, isso é jurisprudência? Não, calma. Com os precedentes alinhavados num determinado sentido, eh, eh, a gente vai construir esse conjunto de precedentes, esse mosaico de precedentes, aí a gente vai construir aquilo que nós chamamos de jurisprudência, tá? Em breves palavras, né, de forma muito sintética, nisso consiste o precedente, nisso consiste a jurisprudência. Muito bem, a gente pegou essas pecinhas. E agora, a partir daí, a gente vai construir aquilo que a gente chama de previsibilidade judiciária. Essa previsibilidade judiciária é que vai permitir ao advogado da parte chegar e falar: olha, seu João, seu José, a chance de sucesso, né, nesse caso é de 80% ou é de 90%.
Quando ele fala isso, ele está falando em previsibilidade judiciária. E isso é uma ferramenta muito útil para o juiz e para as partes. Muitas vezes o caso ele não vai para a sentença, ele chega num acordo antes, justamente por causa dessa previsibilidade judiciária, né? A gente está falando aí no julgamento de primeiro grau, e aí você vai me perguntar, ok, mas em qual momento esse acordo pode ocorrer? E eu te respondo, a qualquer momento. Como assim? Veja, é, o juiz, a ação é juizada, a parte contesta, aí a gente tem uma audiência, o juiz ele marca a audiência de conciliação, a audiência de conciliação é infrutífera, né? Tantas vezes isso acontece, e aí ele marca a audiência de instrução. Na audiência de instrução, ele ouve uma testemunha, duas testemunhas, três, cinco testemunhas. O advogado experiente, ele já vai percebendo que, conforme o depoimento da testemunha, a gente já vai tendo uma noção, uma probabilidade de sucesso de uma parte em relação à outra. Veja, eu não estou falando em pré-julgamento, tá? Mas existe essa, por regras de experiência, tanto do advogado, do juiz, ah, você consegue ir medindo as chances de sucesso. E aí, não raro, depois da audiência de instrução, depois da oitiva das testemunhas, o advogado ele olha para o juiz e fala: olha, excelência, se o senhor pensar aqui em sugerir para que nós, advogados, conversemos, eventualmente um acordo poderá ser frutífero. E o juiz ele pode sugerir as partes que entrem em sugerir, veja, ele não está forçando, ele não está fazendo um bullying processual, não é nada disso. Ele fala, olha, simplesmente o doutor gostaria de conversar com o doutor em particular. Isso é possível, isso é possível, né? O Código de Processo Civil, a própria Constituição Federal, elas levam que as partes cheguem a um consenso, a uma solução harmônica. E isso é uma conduta proativa do juiz. É uma conduta que não significa que o juiz imponha qualquer solução, mas ele permite que as partes dialoguem dentro do processo. E isso vai gerar uma solução mais eficaz, mais justa para o caso, tá? É, outro ponto que eu penso que é importante é identificar quais são as questões relevantes. Quer dizer, muitas vezes o acordo ele não chega a ser realizado. E aí, o que o juiz ele vai fazer? Bom, alguns pontos que ele precisa fazer, identificar as questões relevantes. Aí você vai falar, poxa, mas isso é fácil. Isso é fácil na teoria, na prática, muitas vezes não é. Em casos altamente complexos, é preciso que as partes também auxiliem e possam esclarecer, inclusive, quais questões são relevantes para a gente julgar o caso. E isso, quem nos autoriza aí é o artigo 357. O artigo 357 é muito rico nessas medidas, tá? Tem um outro artigo, que é o artigo 370 do CPC, que eu penso que é um artigo-chave, essencial, fundamental. Em que consiste ele? Veja, o juiz ele determina a produção de prova relevante e ele indefere a produção de prova irrelevante. Veja que eu estou atrelando a produção de prova a uma palavra extremamente importante dentro do processo. O que que é? Relevância, tá? Relevância, relevante para quê? Para que a questão seja julgada. E é essa relevância que a gente busca na produção da prova, tá? Bom, você vai me falar, mas isso acontece só em primeiro grau? Não, não acontece só em primeiro grau.
Prova disso que se você olhar lá no STJ, você vai ver, você teve o NUGEP, que era o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Então, atualmente, creio que é o NUGEP-NAC, né, que é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. Ele foi, inclusive, fruto de um esforço que veio lá de trás, inclusive do ministro Benetti, que imaginou um sistema que hoje se tornou o sistema de recursos repetitivos. E aí, depois da aposentadoria do ministro Benetti, o ministro Sanseverino assume esse protagonismo, né? E aí tem a ministra Suzete, o ministro Schietti, que fizeram um trabalho essencial, fundamental, enfim, posteriormente o ministro Moura Ribeiro também, para sempre trazer medidas de avanço dentro do sistema de recursos repetitivos. E isso também a gente consegue interpretar como um macrogerenciamento, tá? Bom, eu não quero tomar demais o tempo dos senhores. A nossa exposição estava programada para, enfim, 15, 20 minutos. Eu não quero tomar mais do que isso dos senhores. É, eu fico muito à vontade para falar que o Rio de Janeiro está em excelentes mãos, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que sempre foi excepcional, está mantendo a excelência aí com o trabalho do nosso querido desembargador Jean, que com certeza faz inúmeras medidas de gerenciamento. E aí, uma reflexão já a título de conclusão, é interessante perceber que o desembargador Jean, ele não pensa o processo como uma mera relação processual. Ou seja, você resolver o processo é até simples, né? A gente que é formado no Código de 73, eu, Jean, enfim, a gente fala, olha, você resolver no 267, né? Que era a extinção sem exame de mérito. Isso é relativamente simples, né? Se extingue por legitimidade ativa, por falta de interesse de agir, por impossibilidade jurídica do pedido, enfim, você resolveu o processo. Mas a pergunta é: você resolveu o caso? Você resolveu o conflito? Resolver o processo é até relativamente fácil. Agora, resolver o caso, resolver o conflito, né, é muito mais complexo. E eu tenho certeza que o desembargador Jean dedicou aí anos da carreira dele para resolver conflitos, resolver casos, né? E isso é eficiência, isso é justiça, né? Então, para que a gente tenha uma ideia final, o juiz é como se fosse um maestro. Ele vai dirigir uma orquestra, né? E como uma boa música, né? A música ela tem que ser maior do que qualquer músico, do que qualquer cantor. A música, e qual que é a música, né? A música ela se traduz no respeito aos direitos da parte. A música se traduz no acesso à ordem jurídica justa, né? No acesso à justiça. Bom, eu poderia me alongar mais, fazer uma exposição, me aprofundar muito mais, mas eu acho que fugiria do objetivo da nossa conversa, cansaria eventualmente os senhores, e não é a minha intenção cansar os senhores. Eu até brinquei com o Jean, falei, olha, pelo menos a gente promete que vai ser, se não for boa, pelo menos que seja curta, né? Então, em geral, quando eu não prometi isso no começo, porque em geral, quando a gente promete isso, olha, se não for boa, pelo menos vai ser curta, ela não é nem boa nem curta, né? Então, eu não queria já desanimar os senhores logo no começo. Eu fico à disposição de todos vocês. Quero agradecer e agradeço uma vez mais a essa iniciativa e parabenizo o desembargador Jean, que tem realizado aí um excelente trabalho no IMB. Ele me manda muitas vezes uma palestra sobre determinado tema, e são sempre temas relevantes, são sempre temas interessantes aí. Eu acho que é um trabalho fundamental, essencial.
Dou meus parabéns também ao desembargador Peterson Simão, eh, pela presidência, pela gestão, eh, do IMB. E eu gosto de trocadilhos, enfim, né? Enfim, e fico à disposição dos senhores. Desejo aos senhores uma excelente tarde e que os senhores alcancem os seus objetivos. Doutor Marcos, o Instituto dos Magistrados do Brasil, repito, ficou muito honrado em recebê-lo virtualmente hoje aqui e está no meu papel exibir uma obra, não é? Faz essa obra aqui, ó, que é de autoria do nosso convidado. Ou seja, existe um livro com muito conteúdo do que é o gerenciamento de casos e os precedentes, não é? Isso tudo é voltado a uma efetividade da jurisdição. É o que o doutor Marcos falou. Sempre que a gente puder resolver o processo e o problema junto, a gente deve estimular esse caminho. Infelizmente, alguns casos não permitem que você alcance essa solução perfeita. Então, nesses casos, a gente faz a aplicação da lei ao concreto e o judiciário impõe a sua força no sentido de concretizar aquele direito alegado, constatado e violado, digamos assim, não é? Muito bem. Doutor Marcos, vou fazer uma ponderação aqui que não tem base científica nenhuma, e é apenas uma observação. Eu fui juiz da primeira vara de família de Niterói durante 25 anos, ou seja, fiz bodas de prata com a vara de família. E percebi que, após a pandemia, o meu índice de acordo diminuiu. As pessoas se tornaram mais intransigentes, eu não sei por quê. Então, a minha percepção é que o judiciário deve trabalhar bastante, sempre estimular uma solução amigável, não é? No entanto, acredito que núcleos voltados à conciliação também ajudariam muito o juiz, tá, no sentido de uma prestação jurisdicional não só mais rápida, mas mais efetiva. Então, eu queria só colocar essa questão para o senhor, para que o senhor faça um comentário em cima dessa situação que eu narrei e a gente possa encerrar, que eu sei que o senhor está muito ocupado hoje. Muito obrigado, desembargador. Olha, eu acho que é uma observação fundamental, né? Assim, e quanto a ser empírica, ela não retira o valor de ter sido constatada, né? Por exemplo, Código de Hammurabi não teve nenhuma comissão prévia, né? Não teve análises científicas, né? Na época não tinha isso. E isso não quer dizer que o Código de Hammurabi não tenha sido efetivo lá naquela época, né? O que eu quero dizer é que o desembargador Jean, como magistrado, é um magistrado extremamente dedicado e pôde perceber isso. Eu creio que a gente tem que cuidar muito com essa questão dos acordos, das conciliações, e muitas vezes o magistrado, não só pela resistência das partes, ah, encontra diversos obstáculos. Muitas vezes se vai assumir uma comarca X e aí você se depara com um acervo de 5, 7, 8, 9, 10 mil processos. Perdão, até engasguei aqui. É, o que que você vai fazer? Muitas vezes você não tem tempo. O ideal, né, no mundo ideal, é que a gente tenha também em auxílio um corpo de conciliadores, de mediadores, que auxiliem dentro desse sistema de administração da justiça o trabalho do magistrado, do juiz, né? E para que isso seja feito, é interessante cursos de formação de conciliadores e de mediadores e também de atualização. Eu falo isso porque fui
diretor, né, fui do Sejusc, que é o Centro de Justiça e Solução Conflitos e Cidadania, que na época foi concebido aí pela Resolução 125 de 2010 do CNJ, e que consistia, todos sabem, né, o Sejusc, a ênfase do Sejusc é realmente buscar aí a conciliação, o acordo, a mediação, sempre que essa solução seja mais adequada àquele determinado caso. Pois bem, uma coisa que eu notei quando era o responsável pela condução do Sejusc foi o trabalho dos advogados como conciliadores, como mediadores, a importância disso, né? Muitas vezes advogados que não tinham tido contato com técnicas de conciliação ou não tinham visto os benefícios ainda de um acordo bem costurado, bem tecido, eram um pouco mais resistentes. Assim, eu lembro de um advogado, excelente advogado, na comarca que eu atuava. No começo ele era muito resistente, assim, ele chegava, às vezes entrava, falava, doutor, posso vir aqui e tal e tal? Pois não, né? Aí vinha conversar, bater um papo, né? E aí ele falava, olha, doutor, eu não acredito nesse negócio de acordo, eu acho que não funciona e tal. Eu falei, não, doutor, o senhor tem a opinião do senhor, eu respeito a opinião do senhor. Bom, passou-se o tempo, a gente fez o curso de formação e tal, e aí, determinado dia ele entrou lá e falou assim, doutor, estou pensando em fazer o curso, o que que o senhor acha? Eu falei, eu acho excelente, né? Eu vejo com muitos bons olhos, assim. Ele fez o curso e aí ele mudou a mentalidade dele, depois ele veio falar, olha, eu acho que isso mudou o meu jeito de advogar, o jeito de atuar. É muito satisfatório. Veja, eu não estou contando vantagem, não é do meu feitio, não. Mas eu coloco mérito nele, advogado, que teve a grandeza de rever os conceitos e de aprender, de estar com a mente aberta, de estar com a mente humilde, né, para aprender e assim crescer. Eu acho que isso é essencial para que a gente consiga ter um maior sucesso. Então, eu acabei fazendo uma resposta um pouco mais abrangente, mas eu penso que de fato, depois da pandemia, talvez tenha havido realmente essa queda no índice de acordos, mas eu acho que isso pode ser revisto novamente, e aí o esforço, né, do juiz, das partes, dos advogados é essencial. Então, não só os juízes, como os advogados é legal que tenham é bom que tenham essa mentalidade de buscar o acordo sempre que o acordo for possível. Como o doutor Jean lembrou bem, muitas vezes o acordo não é viável em determinado caso. E aí eu também concordo com ele. Eu acho que nesses casos, em alguns determinados casos, é melhor realmente uma sentença, um acórdão, enfim. Mas em tantos outros casos, eu penso que a solução mais adequada, mais eficaz, mais rápida, menos custosa, é o acordo aí obtido, seja por conciliação, seja por mediação, seja por negociação, seja pela mistura dessas técnicas, né? Eventualmente uma parte obtida por conciliação, outra pela mediação, outra pela negociação, né? Então, enfim, eu penso que a resposta é um esforço conjunto, doutor Jean. A gente não vai conseguir sem o apoio dos advogados, dos demais operadores do direito. E aí eu envolvo também, eu creio que o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados, né, os advogados públicos, os advogados privados, os juízes também. Eu acho que tendo esse esforço conjunto a gente consegue. Sem esse esforço conjunto, eu penso que é muito, mas muito, muito mais trabalhoso, muito mais difícil. Sim. Então, só tenho a agradecer aí a colaboração do Dr. Marcos, né? A gente já viu que talvez o caminho seja um novo eixo, né? Um eixo de um judiciário que prestigie mais as soluções
de conflitos por meios alternativos, né? Acho que o nome mais conhecido chama ADR, né? Então, é uma conjugação dos meios alternativos de solução de disputas, né? Complementado pela regra processual de dizer o direito nos casos em que não é possível uma comunicação, acho que é o caminho de melhor gerenciamento e que a gente consiga uma justiça não só justa, mas também eficaz. É isso? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, tá certo. Doutor Marcos, eu sei aí das suas atribuições profissionais, mais uma vez agradeço, coloco o Instituto à disposição do senhor para quando o senhor quiser retornar aqui. Muito Não, obrigado. será um prazer, desembargador. Muito obrigado a todos aí por nos ouvirem. Então, tá joia.